Bom dia, meninas. Todo mundo bem? Espero que sim. Por aqui, graças a Deus, está tudo bem. Mais uma semana linda e abençoada que o Senhor tem nos proporcionado, né? Para a honra e glória do Senhor. Aleluia, né? Então vamos orar para nós darmos início ao devocional. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Faz aqui como é feito no céu. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Senhor, esse dia é teu. Seu Deus, as nossas vidas são tua. Espírito Santo, flui da maneira como o Senhor quer. Nós te amamos, nós te adoramos e nós te exaltamos no nome de Jesus. Amém. Hoje eu fiquei com a missão de falar sobre o adubo chamado perdão. É algo bem, assim, bem, bem falado, né? Algo bem ministrado. São palavras que bem conhecidas, mas como se diz, o óbvio às vezes tem que ser dito, né? Várias vezes, repetidamente, né? Para que seja gravado nos nossos corações, para que nós não possamos esquecer, né? E a palavra que está embasada, está lá em Efésios 4:32. Depois as irmãs quiser anotar, para depois acompanhar a leitura, está em Efésios 4, é um capítulo lindo, eu amo o livro de Efésios, e tem muito ensinamentos, muita sabedoria, né? Então está em Efésios capítulo 4, versículo 21, ou 32, que fala assim: e sedes amáveis uns para com os outros, compassivo, perdoando vós uns aos outros, como também Deus vos perdoou por causa de Cristo. Sedes amáveis uns para com os outros, compassivo, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou por causa de Cristo. Essa é a palavra, né? E seguindo o devocional, o tema é o adubo chamado perdão. E nós sabemos que o perdão é um mandamento, né? Cristo nos ensinou, deixou como mandamento, não tem como nós não perdoar, né? Que primeiro nós fomos perdoados pela graça imerecida do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que veio e se fez sacrifício humano, morreu no nosso lugar, e todos os dias nós carecemos de perdão do nosso Pai Celestial, né? Porque nós somos falhos, mas o Senhor é misericordioso e Ele nos perdoa todos os dias, né? Ou melhor, todos os instantes, né? Essa é a graça que é nos concedida, mesmo sendo nós não somos merecedores, mas o Senhor é compassivo e misericordioso. E esse versículo aqui, ele chama tanta atenção, né, que ele já começa falando seja amáveis, né? Tem algumas versões da Bíblia que fala seja bondosos, mas na frente seja compassível, né? Seja compreensível, porque na nossa caminhada, né, no nosso dia a dia, nós precisamos ser amáveis, vamos precisar ser compassivos e nós iremos precisar ser compreensivos uns com os outros, né, porque a gente não sabe a luta de cada uma, de cada pessoa que trava no seu individual, né, então aqui ele já nos ensina, nós temos um coração amável, né, nós termos uma pessoa compreensíveis, que nós podemos compreender o próximo, né, e o perdão, eu anotei algumas coisinhas aqui, né, que o perdão, ele não é um sentimento, né, apesar dele ser um mandamento, é bíblico, né, mas ele não é um sentimento, ele é uma decisão, para que nós possamos liberar perdão na vida de outra pessoa, nós precisamos decidir. Muitas das vezes nós erramos quando nós somos ofendidos, somos tratados de uma maneira rústica, somos tratados de uma maneira assim meia brusca, né, que nos ofende mesmo, que nos deixa magoado. A gente às vezes fica remoendo aquela coisa e fala: se eu sentir no meu coração, eu perdoo. Se eu não sentir, tá tudo bem. Quando eu sentir no meu coração, eu vou liberar perdão. E não é, sabe? Nós temos que decidir perdoar. Se nós não tiver essa decisão, se nós não colocarmos no nosso coração, orar, buscar no Senhor, buscar ajuda no Espírito Santo, nós não liberamos perdão.
Às vezes nós até podemos falar, fulano, eu te perdoo, mas da boca para fora, né? Porque o perdoar não é simples. O perdoar não é algo simples. É algo confrontador, é algo assim que a gente precisa treinar, sabe? É algo que nos prende, porque quando nós estamos ofendidos, quando nós estamos magoados, nós queremos vingança, a gente quer ir lá, sabe? Quer falar umas verdades, quer colocar as cartas na mesa, e o Senhor nos ensina que não, né? Que mesmo apesar de ser uma prática simples, ele é um pouco complicado, porque nós temos que decidir no nosso coração, e o Espírito Santo é o que vai nos auxiliar. É o Espírito Santo é o que vai nos ajudar. Então é onde a gente tem que buscar em oração, buscar no Senhor e falar: Senhor, me ajuda, eu preciso liberar perdão na vida de fulano, eu preciso liberar perdão na vida de meu esposo, eu preciso liberar perdão na vida dos meus filhos, e que isso seja uma decisão, sabe? Um perdão que vai gerar cura, um perdão que vai gerar vida, que vai gerar alegria, aonde era um ambiente de confusão, um ambiente de intriga, sabe? Que quando nós liberamos esse perdão, nós estamos liberando a vida de outra pessoa, mas muito mais estamos trazendo, como é que se diz? Liberdade sobre nós. Nós estamos trazendo cura sobre nós, que o perdão não é sobre a vida do outro, o perdão é sobre nós. Sabe? Muitas das vezes a gente pode até olhar assim que seria injusto, né? A pessoa nos machuca, a pessoa nos ofende, a pessoa fala mal da gente, e somos nós que temos que chegar na pessoa e liberar perdão, né? Sendo que o contrário, humanamente, seria a outra pessoa chegar até nós, né? E nos pedir perdão pela ofensa que nos causou, né? Mas não, a Bíblia fala bem clara, ela deixa bem clara que somos nós, né? Que temos que chegar diante da pessoa e pedir perdão, sabe? Mas que seja um perdão verdadeiro, um perdão nascido do coração, gerado pelo Espírito Santo, para que seja liberada a vida da outra pessoa e que a nossa vida também seja rompida, liberada, sarada, e que haja cura naquele local aonde foi gerada uma ofensa, aonde foi gerado uma ferida, né? Porque se nós não liberar perdão, eu estava lendo aqui algumas coisas sobre o perdão, ele gera ressentimento, ele gera amargura, ele gera um peso, gera cargas desnecessárias na nossa vida. Tudo isso é por falta de perdão. E tem alguns estudos que comprova que algumas doenças estão interligadas com a falta de perdão, né? Tem alguns cânceres agressivos, tem algumas doenças emocionais, tem algumas doenças de pele que são comprovadas hoje porque a pessoa não liberou o perdão, sabe? Então aquilo tá saindo de dentro para fora, porque gerou uma ferida interna, gerou algo internamente, e o corpo está expulsando, sabe? Porque nosso corpo, nós somos espírito, carne, né? E alma, e a nossa alma é onde elas são armazenadas, todos os nossos sentimentos, né, todas as nossas emoções, e a partir disso, se nós não estamos bem com a nossa alma, se a nossa alma não está bem, se nós estamos sempre carregando, guardando as ofensas, guardando as palavras duras que nós ouvimos, aquilo tudo, e não liberamos perdão, uma hora isso vai explodir, uma hora isso vai acarretar em alguma coisa, né? Então, alguns estudos comprovam que algumas doenças que tem hoje, que são provocadas pela falta de perdão, porque gera esse ressentimento, né? Então, que hoje nós possamos pedir para o Espírito Santo trazer sobre nós, trazer na nossa memória aquilo que nós precisamos perdoar, né? Aquilo que nós precisamos liberar sobre a vida das outras pessoas, né? E outra coisa também que nós temos que ter um certo cuidado, que muitas das vezes nós também nos ofendemos as pessoas, né? Todas as vezes nós geramos mágoas nas outras pessoas. Muitas das vezes nós somos não compreensível com as outras pessoas, né? Muitas das vezes nós não somos amável, nós não somos, como é que se diz, bondosa. A gente, num momento ali
de agonia, nós podemos tratar uma pessoa mal, nós podemos ofender alguém, né? E deixamos passar despercebida. Ou muitas das vezes fingimos, né? Demência, falar, isso aí não foi nada e tá tudo certo e tal, sendo, colocando a culpa sobre o outro, né? Ah, mas é porque fulano fez primeiro, eu só me defendi. Mas aí é onde entra, será que nós estamos trazendo, se aproximando do caráter de Cristo? Ou então estamos sempre deixando a nossa humanidade falar mais alto? Me deu, levou, é aquela coisa, né? Não leva o desaforo para casa, né? Mas nós, como o versículo fala bem claro aqui, seja amável, seja compreensível, né? E nós temos que perdoar. Lá na oração do Pai Nosso, tem os dois versículos lá embaixo, que eu quero ler aqui para as irmãs, que é bem claro, que fala, né? Que está em Mateus 6, do 14 ao 15, que fala assim: porque se perdoardes aos homens as suas transgressões, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens as suas transgressões, também o vosso Pai não perdoará. Então é mandamento, o perdão é coisa séria. Se nós não liberar perdão, nós não somos perdoados pelo Senhor Jesus, nós não somos perdoados pelo Pai, né? Quando finaliza a oração que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso por discípulo, ele falou: perdoai os vossos pecados, né? Perdoai as vossas ofensas. Então é um mandamento, e aqui embaixo esse versículo é muito sério, deixa bem claro, se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoadas, né? E isso é em questão da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, a Bíblia inteira fala, quando a gente tem que ofertar, tomar a ceia, né? Temos que liberar esse perdão, se nós sabemos que temos alguém para nós pedirmos perdão, liberar perdão, exercemos logo essa missão, e libera perdão na vida do outro, sabe? E porque nós temos também essa tendência de ferir as outras pessoas, né? E que nós possamos ter esse cuidado de perceber que quando nós estamos ferindo com palavras, com atitude, sabe? Às vezes um comportamento, às vezes a gente não tá num dia bem, não tá num dia legal, tá com uma TPM, tá meio agitado, e às vezes a pessoa chega, né, e a gente fala de uma forma agressiva, e aquela pessoa não está nada bem também, né? E ele entra um conflito, e cada um vai para um lado, você vai para o outro vai para o lado, e ali já vai começando a gerar, acumular algo que às vezes é simples de resolver, sabe? E quando dá fé, tá uma ferida profunda, quando dá fé, tá uma ofensa, tá uma amargura, a pessoa tá doente e quer sair da igreja, quer sair do seu âmbito de convivência e não sabe o porquê, né? Então, que nós sejamos, tenhamos essa compreensão. Às vezes a gente falou assim de uma forma meio atravessada, volta, fala fulano, naquele dia eu não estava bem, me desculpa pela forma que eu te falei, me perdoa pela forma que eu te falei, e já deixa resolvida ali para todos seres, sabe, caminhar no seu caminho de leveza, né, sem peso, sem mágoa. E uma coisa que eu quero trazer para nós é perdoar, né? Nós temos que perdoar os outros, liberar perdão na vida do outro, mesmo que nós fomos ofendidos pelo próximo, né? Mesmo quando nós ofendemos os outros. Mas uma coisa que tem gerado muita dor, que tem gerado muita ferida emocional hoje, principalmente nós mulheres, é a falta de perdoar nós mesmos, sabe? Muitas das vezes nós perdoamos o próximo, nós perdoamos nossos esposos, perdoamos as pessoas que nos ofendem, mas nós temos uma certa dificuldade de nos perdoar. E às vezes a gente pensa, mas isso é bobeira, eu não preciso me perdoar. Precisa. A gente precisa nos perdoar. Porque a gente carrega tanta bagagem, a gente carrega tanta mágoa, a gente carrega, às vezes, tanta ferida gerada na infância, gerada na adolescência, gerada de relacionamentos que não foram bem-sucedidos, sabe? Gerada, às vezes, pela uma imposição dos nossos pais, de algum líderes que foi abusivo com você, sabe? De algum casamento que lá atrás não deu certo, que acarretou de um divórcio, sabe? De alguma perda de alguém. E você guarda isso para você achando que, eu já tá tudo certo, tá tudo resolvido,
isso já passou, eu me batizei, eu sou uma nova criatura, o Senhor já me perdoou, sim, o Senhor já nos perdoou, e glória a Deus por isso, mas existe algo dentro de nós que nós precisamos, é liberar perdão sobre nós mesmos, sabe? É uma área tão difícil a gente reconhecer que nós precisamos, mas quando nós reconhecemos isso, liberamos perdão sobre nós mesmos, muitas coisas das nossas vidas são tratadas, sabe? Muitas feridas são saradas, muitas dores emocionais são trazidas à luz, sabe? São trago à clareza, que muitas das vezes a gente pensa, nossa, isso aqui nunca vai romper na minha vida. Mas a partir do momento que você fala, eu preciso me liberar perdão disso. Sabe, uma vez eu relatei aqui, é um caso que eu tive um filho, né, não fui casada, já estava dentro da igreja e tudo, e isso me acarretou muitas dores, e eu entrei num conflito, fui para a quebra de maldição e tudo, e quando chegou lá, né, a pastora relatou, fez todo o processo, ela falou assim, Cleuzinha, você não precisa fazer quebra de maldição, não existe nada que te liga a fazer uma quebra de maldição, você já fez, já está tudo certo, mas Deus me mostra aqui que você precisa se perdoar. O Senhor já esqueceu, o Senhor já lançou os seus pecados sobre o mar do esquecimento. A Bíblia fala, né, que o Senhor, quando nos perdoa, Ele nos lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Só que isso me corroía tanto pelo fato de eu falar, Senhor, eu não sou casada, eu sou cristã, eu tenho um filho, eu sou solteira. E o diabo, ele sabe exatamente aonde nos machucar. Ele sabe exatamente a ferida aonde ele vem, sabe, nos maltratar mesmo, sabe? O diabo, ele é sujo, ele é ignorante e ele é maldoso. Então, isso ele me machucava muito. E ela falou, se perdoa. Ela orou comigo, né? Ela falou, repete, fala, eu me perdoo no nome de Jesus. Irmãs, saiu tanto peso de dentro de mim, sabe? A partir daquele momento, eu me tornei uma mulher leve, sabe? Eu me tornei uma mulher mais amável, uma mulher mais decidida na minha vida, sabe? Que outras coisas, outras áreas da minha vida foram rompidas, sabe? Nunca mais eu dei esse espaço para o diabo me oprimir, sabe? Nunca mais o diabo me tentou nessa área, sabe? De eu viver sempre, parecia que era um círculo vicioso, sabe? Aquele momento que você vai, na mesma hora você volta para o mesmo lugar, tá sentindo a mesma dor, tá sentindo a mesma aflição, parece que você nunca sai daquele lugar, e é porque a dor, ela foi gerando em torno daquilo, né? Porque eu precisava pedir perdão para mim mesma, sabe? Me perdoar. Não foi pelo um erro que eu tinha que ser ditada pro resto da minha vida, sabe? O Senhor já tinha me perdoado. E eu precisava entender isso de uma forma clara, sabe, com as palavras certas. E glória a Deus por isso, que tive as pessoas, esse discernimento, e foi libertador, sabe? Foi libertador, porque aquelas dores emocionais que eu tinha, aquele choro compulsivo que eu tinha, sabe, nas madrugadas, aquela dor interna, o Senhor arrancou, sabe? Porque eu entendi, eu sou perdoada, e eu não sou o meu passado, eu não sou o erro do meu passado. Quantas irmãs, quantas coisas a gente vê de mulheres que estão aprisionadas emocionalmente, com feridas emocionalmente, às vezes por ter entrado em algum lugar que não era para ter entrado, ter feito algo que não era para ter feito, ter visto algo ilícito, sabe? Ter entrado em algum site ilícito, sabe? Ter falado alguma coisa, ter praticado algo escondido, sabe? E nunca confessou, e nunca falou, e nunca pediu perdão, sabe? Irmãs, o pecado não é só aquele que é visto pelas outras pessoas, não, sabe? São coisinhas pequenininhas que nós, às vezes, praticamos mesmo no nosso dia a dia, no nosso, sabe, no decorrer da nossa caminhada cristã, e aonde tem que ser parado e avaliado e pedir perdão. Fala, Senhor, eu olhei isso, sara os meus olhos, Jesus me perdoa, sabe? E pede perdão, não fica maquinando, não dê essa legalidade pro diabo ficar te oprimindo, sabe? Para você não ser aquela mulher rancorosa, não ser aquela mulher ranzinza, amargurada, sabe? Que fora tá tudo bem, mas quando você está só, você não, como é que se diz? Você não tem o prazer de viver em felicidade, sabe? De ter aquele contentamento,
sabe? De falar assim, Senhor, eu sou feliz, sabe? Eu sou feliz do jeito que o Senhor me fez, eu sou feliz no pouco, eu sou feliz no muito, eu sou feliz nas minhas amizades, eu sou feliz nos meus relacionamentos, eu sou feliz na minha caminhada cristã, porque essas bagagens, elas têm que ser liberadas, sabe? Elas têm que ser deixadas. O Senhor já levou os nossos fardos. Então, dentro da nossa mochila, tem bagagens que precisa hoje ser deixada para trás, sabe? Para que as nossas raízes continuem sendo saradas, continuem sendo tratadas e sendo saudáveis, sabe? Para nós permanecer, sabe, com frutos bons, para nós permanecermos sendo saudáveis. Não adianta nós queremos tratar de uma parte e esconder a outra, porque ninguém viu, ninguém sabe, foi eu que pratiquei e tá tudo certo. Ah, Senhor, não. Chega para o Senhor, para o Espírito Santo, hoje tira um momento do seu dia e fala, Espírito Santo, me traz à memória aquilo que eu preciso me perdoar, aquilo que eu mesma preciso pedir perdão para mim mesma. Quantas vezes a gente fica se martirizando, se maldizendo, sabe, deferindo a nossa imagem, falando, eu sou feia, eu não gosto do meu cabelo, eu estou acima do peso, ninguém gosta de mim, sabe, que daquela sempre achando um defeito, e nós somos obra-prima, e tudo isso é gerado por uma ofensa, sabe? É gerado por um ressentimento que está lá guardado, que hoje nós possamos, sabe? Olhar com esse olhar de cuidado, olhar com esse olhar do Espírito Santo, e trazer mesmo, sabe? Aqui, esse grupo, esse momento, o Senhor está tratando as nossas feridas, o Senhor está tratando as nossas intimidades, né? Muitas das vezes a gente não quer expor, mas como ontem foi ministrado, tem coisa que vai ser tratada expondo, sabe? Você vai expor hoje para o Espírito Santo, me perdoa nessa área, me perdoa porque eu falei assim, me perdoa porque eu pensei assim, me perdoa porque eu fiz algo lá no passado, só eu e tal, mas me perdoa, sabe? E libera perdão para você mesmo, fala assim, eu sou perdoada, sabe? Fala seu nome, dita seu nome, confessa, sabe? Confessa com palavras, sabe? Para o inferno ouvir que você tem autoridade, que você tem ousadia, que você é uma mulher cheia do Espírito Santo, sabe? Fecha hoje essa brecha, esse vago na sua vida e preenche com a presença do Espírito Santo. Preenche com a doce presença do Espírito Santo, sabe? Que o perdão, a graça, a decisão de você perdoar os outros e perdoar a si mesma venha fluir de uma forma assim contínua nas nossas vidas a partir de hoje, sabe? Que o Senhor traga sobre nós mesmos esse entendimento, essa clareza. E essa é a palavra. Eu quero deixar só duas frases que eu peguei do livro lá, que fala assim, reter o perdão fecha as portas das bênçãos e dá lugar a uma coleção de amargura e ressentimentos. Foi aquilo que eu falei, né? Se nós fechamos essa porta, a gente está sempre trazendo, guardando algo de ressentimentos, amargura, sabe? Tristeza. E a outra é, não fuja do processo do perdão. O perdão é um adubo que fortalece, que vai sempre fortalecer as nossas raízes. Que nós podemos perdoar, sabe? O Senhor nos perdoa todos os dias. E que nós podemos exercer, sabe? O perdão todos os dias, sabe? Nas nossas vidas, ter esse olhar, esse cuidado. Tem duas mulheres que eu admiro muito, muito mesmo, sabe? Elas não estão mais aqui conosco, foram mulheres do século passado, se chama Elizabeth Elliot, depois se as irmãs quiserem olhar a biografia dela, tem livro dela, né? Foi uma mulher que exerceu o perdão, assim, sabe? Ela voltou na aldeia onde os índios tinham matado o esposo dela, e ela conviveu com essas pessoas, sabe? Então, isso é um ato de perdão muito, sabe, muito grande, sabe? Porque ela tinha tudo para não perdoar ele, né? Matou o esposo dela, o evangelista, né? E a outra é a Corrie ten Boom, sabe? Foi uma refugiada, tem um livro dela, né? Refúgio no Secreto. Eu amo a história dela, depois se as irmãs tiveram a oportunidade. Foi uma alemã que ajudou os judeus na época, né? Então, assim, a história dela é linda, não vou dar muito spoiler aqui, mas ela liberou perdão do carrasco, né, que maltratava lá no campo de concentração, mas ali ela decidiu perdoar.
Então, assim, são mulheres que me inspiram muito, muito, muito mesmo, sabe? E a maior inspiração é nós termos Jesus Cristo, né? Veio, levou sobre si os nossos pecados, nos perdoou, mesmo nós sem merecer nada, entregou o seu filho. Estamos aqui hoje, perdoadas, livres, salva, sabe? Com uma herança eterna. E lá, como está escrito em Pedro, né, que fala que nós somos raça eleita, exclusiva do Senhor, pelo perdão, sabe, que nós recebemos do Senhor Jesus na nossa vida, né, que as irmãs hoje, que essa palavra entra nos nossos corações e penetra mesmo, e venha gerar frutos, trazendo sobre nós mesmo, aquilo que nós precisamos perdoar as outras pessoas e perdoar nós mesmos. Eu vou estar orando para nós estarmos encerrando. Alguém quer pedir oração? Eu não sei quem foi. Alguém consegue ler aí? Parece que é a Silvana. Ela pediu lá no grupo que ela não está muito bem. Ela sempre participa do devocional. E aí ela falou que acordou bem ruim e com a garganta doendo e tá ali trabalhar. Ela pediu para a gente orar por ela, pela saúde dela. Tá bom, então vamos orar. Senhor, nós te amamos, nós te adoramos. Espírito Santo, nesta manhã desse dia, Senhor Deus, nós declaramos, ó Pai, que a tua palavra nos diz que nós somos perdoadas. Senhor, que hoje, Senhor Deus, o nosso coração, Senhor Deus, venha entender, ó Pai, a nossa mente, o nosso espírito, Pai, que sobre nós, Senhor Deus, não existe jugo, não existe peso, ó Pai, que as nossas bagagens hoje estejam alinhadas, Senhor, com aquilo que o céu já tem preparado sobre nós, ó Pai, com o perdão, Senhor Deus, que nós fomos perdoadas, ó Pai. Espírito Santo, Senhor Deus, nos ensina, Senhor Deus, a exercer, Senhor Deus, a profissão do perdão, ó Pai. Senhor Deus, trazendo sobre nós, Senhor Deus, esse entendimento, ó Pai. Senhor Deus, nos perdoa, Senhor Deus, pelas nossas faltas, ó Pai. Espírito Santo, gera em nós vida, Deus. Gera em nós, Senhor Deus, um coração ensinável, um coração amável, um coração, Senhor Deus, perdoador, ó Deus. Pai, nos ensina, Senhor Deus, porque nós amamos, não porque nós somos amáveis, mas porque o Senhor já nos amou, o Senhor nos ensina a amar, Senhor Deus, nos ensina a ser mulheres leves, ser mulheres compassivas, ser mulheres ensináveis, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, que cada irmã hoje, Senhor Deus, venha receber do Espírito Santo uma porção, Senhor Deus, especial, Deus, trazendo sobre cada uma, Deus, a cura, o perdão, Senhor Deus, no nome de Jesus. Pai, eu oro pela vida da nossa irmã, Senhor Deus, Silvana, Senhor Deus, declarando a cura, Pai, que toda infecção de garganta, Deus, que toda infecção, Senhor Deus, no sistema imunológico, Deus, seja sarada no nome de Jesus, ó Pai. Senhor Deus, o Senhor já levou sobre si todas as enfermidades. Pai, nós declaramos, Senhor Deus, o renovo sobre o corpo dela, Pai. Senhor Deus, que o Senhor traz cura, que o Senhor traz graça, Deus. Pai, toda febre, ó Deus, tudo aquilo que está incomodando, Deus, seja sarado na autoridade do nome de Jesus, ó Pai. Senhor Deus, que o sistema imunológico dela, Deus, seja agora renovado, Deus, o sangue, Senhor Deus, seja renovado, ó Pai, que haja graça, que haja saúde sobre os ossos, Senhor Deus, sobre o sangue, Senhor Deus, sobre os globos, Senhor Deus, no nome de Jesus, ó Pai, sobre a mente dela, Deus, que seja guardada no nome de Jesus. Amém.